Bom, enquanto o pessoal chega, esperar um pouquinho, que faltam uns minutinhos ainda. Você falou, olá, Rebeca, boa noite, seja bem-vinda. Você falou lá, amenidades, né? Amenidades. Tá, eu tô com o meu microfone aqui de podcast, eu tô testando ele de novo. Comprei um microfone só para isso, mas não sei como é que tá. O áudio tá bom aí? Como é que tá? Aqui tá bom, tá Tá tranquilo. bom. Tá. E deixa eu te falar uma coisa. Que tu falou lá do que tu puxa, faz um leg com trezentão, né? Uhum. Eu faço com 300 também. Só que eu vou te contar uma coisa. Se eu te contar que eu fazia com uma carga maior, você acredita? Rapaz, essa perna é forte, então. Apesar de não ser muito grande, é fortinho. E para quem é tiozão, né, com mais de meio século, mas deixa eu te contar uma coisa, cara. Eu, anos fazendo academia, nunca tive problema. Nunca tive problema, né? Puxando ferro pesado mesmo, nunca tive problema. Aí, deixa eu te contar uma piada. Domingo de tarde, contar uma piada aqui, Rebeca, enquanto o pessoal chega, viu? Daí, domingo de tarde, me convidaram para ir jogar um vôlei de areia. E eu fui jogar o vôlei de areia. Você acredita? Enquanto eu Rapaz. fui jogar o vôlei de areia lá, que eu, né? Eu acho que eu pisei numa areia gelada, porque aqui no sul é mais frio, e estava gelada a areia. E eu fazendo, jogando vôlei, quando eu fui pegar e dar um salto para cima, eu usei minhas panturrilhas meio demais e me rasgou toda uma panturrilha direita, você acredita? Me rasgou. Nossa, Ficou deformada a minha panturrilha. Me rasgou o músculo. E daí eu fico pensando assim, cara, eu puxo um ferro violento lá, uma força grande mesmo. E daí o cara vai jogar um vôleizinho na areia e é ali que o cara se machuca de verdade, você acredita? Uma coisa dessa? é porque é o movimento, né? A gente não tá É, acostumado. eu acho que é. Foi um movimento rápido, daí foi o impacto, né? O tiro ali que eu dei para Uhum. poder saltar e não estava acostumado. Estou acostumado com carga pesada, com movimento regular, né? E de repente o cara faz corpo frio ainda, porque vôlei de areia, num lugar aqui no sul frio ainda. Então deve ter sido isso, um baita do problema. Aí tive que voltar para trás e agora recente estou chegando em 300 quilos de novo no leg. Mas o meu braço tá bom ainda, viu? Meu braço dá 110 a 120 na rosca. Só que eu faço para não pesar as costas. A Yá não acreditou que eu faço 100. Vou tirar umas fotos e vou mandar. Eu faço 55 quilos em cada braço, mas eu consigo tranquilamente fazer 60 quilos em cada braço. Uhum. Se fosse juntar os dois, dava 120, mas daí pesa muito nas costas, né? Então eu faço um braço por vez. E meu braço não é grande, cara, você acredita? Uhum. Tem gente que puxa menos peso que eu, o braço é maior. Não sei por quê. Meu braço não é assim tão expressivo assim. E você É. também faz musculação, Rebeca? Não? Hum. Esperando o pessoal chegar, já vamos começar, tá? Ela tá conterrânea aí do sul. A Rebeca? É, ela é aí do sul. É? Que legal, que legal. De onde Verdade. você é? Mas eu sou de Manaus. Eu Ah, você estou é em de Santa Manaus. Catarina. Ah, tá em Santa Faz tempo. Catarina. Interessante, interessante, interessante. E agora não tá tão frio, né? É em Santa Catarina, mas qual região que você tá? Eu estou em Anchieta. Acho que eu não sei onde é essa cidade, mas é perto do quê? É perto da serra? É perto de. Meu Deus, eu ia falar Maringá, mas não é Maringá. Chapecó. Ah, perto de Chapecó. Mas Chapecó. ali é friozinho também. Você já começou a pegar uns É, friozinhos. eu tô com um casaquinho aqui que eu tô com frio. Sim, eu não liguei o ar-condicionado e botei meu casaco. Mas deixa eu te falar, aí ali é frio, Chapecó é frio, viu? Só pior é a Serra Catarinense. A Serra Catarinense tu chega a se apavorar, assim, tu sai de repente de um verão, aconteceu conosco, fui pra praia no final do ano, retrasado, e daí a gente foi pela Serra Catarinense. E eu falei assim, só que eu não tinha pensado nisso, né? Quando eu comecei a subir lá e cheguei lá em cima, eu falei, meu Deus, acabou a praia. 10 graus, 9 graus, garoa, neblina. Eu falei, meu Deus, mas não vai dar praia mais, né? E frio pra caramba. Daí quando a gente foi descendo, 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 tava temperatura aí quase 30 graus na praia. Então, só pra você ter uma ideia, mas também a gente tava no topo do mundo, sabe? A Serra Catarinense ali, depois que caiu a minha ficha, porque eu não sabia a altura da Serra Catarinense. Daí depois que caiu a minha ficha, que aquelas coisas lá embaixo que eu vi eram as nuvens, não era a neblina, eram as nuvens. Aí a gente foi descendo, descendo, descendo. Aí lá embaixo daí deu pra ir pra praia. Senão, pelo amor de Deus. Aí na Serra Catarinense é muito frio. Mas quanto tempo tu tá aí no sul, aqui em Santa Catarina? 6 anos.
Ah, não, então tu já pegou frio bastante aí. Eu pensei que tu ia se apavorar agora em julho. Não, não, tu já conhece, já sabe o que é frio. Não, já peguei geada, já. Meu Deus do céu, eu sofro com frio, mas tudo bem. Pegou abaixo de zero? Eu um dia vou te falar, Já. eu tô aqui cuidando da minha família, peguei até uma coisinha. E eu vou te falar, o dia que eu puder, que minha família não tiver, meus pais são velhos, né? Que não tiverem mais, eu vou mudar lá para um lugar quentinho o ano inteiro. Não quero nem saber nunca mais de frio, eu quero Não, ficar no lugar quentinho o ano inteiro. lugar quentinho no inteiro é Manaus. Qualquer coisa que me tire desse frio aqui. Mas ok. Ayrton, já é 8h30. Então, mais Sim, uma vez, sejam todos bem-vindos, tá? É um prazer estar com vocês. Obrigado pela presença, Val, Gláucia. Isto aqui vai ser gravado, depois o Ayrton vai utilizar como achar melhor aí, tá? Pode usar no YouTube, fazer cortes, o que você quiser. Ayrton, então, enquanto o vamos pessoal lá. chega, eu estou à disposição para tuas perguntas, para o que tu quiseres. Perfeito. Olha só, boa noite a todos aqui, né, que estão na nossa live de engenharia cognitiva e me apresentando aqueles que não me conhecem, Ayrton Perdigão, eu sou mentor de saúde e bem-estar, sou enfermeiro, formado há 15 anos na área de saúde. Estou atualmente trabalhando também no desenvolvimento humano, na performance das pessoas, para que elas possam crescer, para que elas possam aprimorar, para que elas possam performar o seu eu. E aqui hoje estamos reunidos com o Dr. Luiz Lindner, ele que é o autor, autor não, ele é o fundador do Instituto Neurocientífico, ele também é o criador da reengenharia cognitiva, atualmente meu mentor também de desenvolvimento humano. Estamos aí prosperando nessa temática de performar o ser humano. Bom, mas por que nós propomos esse tema, né, Luiz? Bom, eu vou te entrevistar, vou fazer aqui algumas perguntas, mas a gente percebe que hoje, você pegar os dados estatísticos, as pessoas elas estão sofrendo com falta de propósito, falta de sentido, elas querem um ideal, estão sofrendo de ansiedade, elas estão sofrendo de depressão. Só para você ter uma ideia, hoje a saúde mental ela se tornou mais preocupante que o câncer. Né? Você vai Uhum. perguntar à pessoa qual é o seu maior medo? Ah, eu ficar com uma depressão, eu ficar com uma ansiedade, eu ficar com algum problema mental. Aí eu continuar com esse problema, então as pessoas estão sofrendo de saúde mental. Segundo, uma pesquisa feita pela Cato, ela disse assim, ó, que 90% das pessoas elas não sabem o que querem na vida. Elas estão presas ali num loop, né? Ela só está vivendo, está passando o dia, passando o mês, passando o ano. Ela começa Sim, lá no final de dezembro ali fazer as metas e depois, quando chega janeiro, ela começa um pouquinho, chega fevereiro, acabou. Né? é Aqueles que verdade. ainda começam depois do carnaval, chega março, abril, pronto, aquelas metas já foram pro espaço. Então, isso é uma coisa que está sendo rotineira, uma coisa que está acontecendo constantemente. E a ideia aqui é a gente trazer esse pensamento para que as pessoas possam levar essa reflexão e fazer uma reengenharia cognitiva. Agora, o nome, né, reengenharia cognitiva, eu vou deixar aqui para o Luiz Lindner apresentar, ele que é meu mentor de desenvolvimento humano, também parceiro do Instituto Neurocientífico, né, e também da Pérola Academy. Vamos lá, Luiz. Vamos lá. Agora, você. Eu vou fazer só mais uma coisa aqui, tá? Só um segundo, eu vou convidar mais umas pessoas aqui para Perfeito. colocar no nosso grupo e já continuamos, tá? Só Enquanto convidar você aqui. está falando aí, eu vou fazer a perguntinha aqui, pessoal. Né? Você já teve a sensação de, por exemplo, começar uma coisa e não terminar? Ou de viver, parece estar vivendo no piloto automático, de que acorda, cumpre as suas obrigações, cuida de tudo, mas esquece de cuidar de si. Alguém que já teve essa sensação? Pode colocar aí, ó. Rebeca que colocou legalzinho. Então, isso não é algo que você deve pensar, ah, poxa, isso acontece só comigo? Não. Isso tem acontecido com boa parte das pessoas. As estatísticas mostram isso, elas revelam isso, né? Que realmente hoje estamos em um mundo disruptivo, é um mundo em que as pessoas elas Verdade. têm a falta de propósito. E o Viktor Frankl, que é um escritor, é um psiquiatra também, que viveu ali na Segunda Guerra, ele vivenciou, ele experienciou na Segunda Guerra, e ele diz assim no livro Em Busca de Sentido, que a falta de propósito fazia as pessoas perderem a guerra antes dela terminar. E É aqueles que verdade. sobreviveram foram os que tinham um propósito firme. Aí ele cria, né, ele já tinha a ideia da logoterapia, e aí ele vai performar a logoterapia visando que se você tem um porquê forte, você enfrenta qualquer como, né? Então é Exatamente. isso que a gente quer apresentar hoje. Já Luiz, Então,
Olha só, obrigado mais uma vez por isso, né, Ayrton, por me convidar e por estar aí me entrevistando. Obrigado mais uma vez pela presença de todos. E realmente, a saúde psíquica hoje, nós temos uma sociedade que adoece coletivamente. E a perspectiva, de acordo com as estatísticas, é que isso piore sim. É que isso piore sim. Por uma série de fatores, principalmente pela hiperativação do cérebro, né? As pessoas passam hoje sobre estresse intenso, muita informação, e além disso, quando elas dizem assim, deixa eu relaxar agora. Como é que elas relaxam? Através de hiperestímulos das redes sociais e outras coisas mais, WhatsApp, etc e tal. Então, para quem tem predisposição à depressão, sem dúvida alguma, a depressão e outros problemas vão se agravar nesse sentido. Agora, veja bem, tá? Você falou de depressão, né? A gente vai falar sobre reengenharia cognitiva, mas a depressão ela é multifatorial. Ela tem muitos fatores. Só para vocês terem uma ideia, 90% dos neurotransmissores são gerados do intestino. Eu mesmo, muitas vezes, tenho que administrar, agora estou conseguindo resolver de multimaneiras, né? A questão aí de também ter um problema de burnout, etc e tal. Já tive depressão, administro agora, recentemente, agora tive também uma queda. Por quê? Por causa de que ela é multifatores. Então, por exemplo, eu sou especialista em saúde psíquica, mas psíquico. Só que as pessoas podem experienciar doenças por multifatores. Elas podem ter doença, por exemplo, a síndrome do intestino irritável. A pessoa acha que é uma vantagem, eu sempre achei que era uma vantagem ter intestino solto e não é. Por quê? Porque daí você expulsa as bactérias boas do intestino que são responsáveis pelos neurotransmissores, tá? Esse é o trabalho também genial do Dr. Bruce Lipton, que é o pai da epigenética, uma medicina hoje, uma das novas medicinas a mais de vanguarda que existe, tá? Inclusive, desses trabalhos acadêmicos hoje que estão em breve rejuvenescendo o ser humano, eles também estão fiados em epigenética, só para vocês terem uma ideia. Então, é de vanguarda isso. Então, existem muitos fatores. Agora, juntando, por exemplo, quer ver outra coisa? Ó? Quer ver outra coisa? Falando agora, já que tu puxou depressão, eu acho bem importante isso aqui. Por exemplo, vocês devem fazer uma pesquisa. Quais são os alimentos que destroem a flora intestinal? Nós temos hoje refrigerante, industrializados, nós temos muitas coisas, né? Inclusive os refinados, o açúcar refinado, tem muitas coisas, frituras, tem coisas que a gente não sabe, mas elas destroem a flora intestinal. Destruiu a flora intestinal, você pode diminuir em muita produção de neurotransmissores. Aliados a isso, mais, por exemplo, ter estilo de vida e uma predisposição genética, entendeu? Então, uma sociedade que adoece coletivamente, boa parte disso é justamente pelo estilo de vida, mas boa parte disso desse estilo de vida não é só hábitos que hoje as pessoas elas hiperestimulam o seu cérebro, o seu hobby, né, é ficar o tempo inteiro com estímulos núcleo accumbens, fazendo com que os teus gatilhos de recompensa sejam hiperativados. Então, até digamos, o hobby das pessoas hoje hiperestimula o cérebro. Só que juntando uma predisposição e juntando essa inflamação hoje, principalmente do intestino, você pode realmente muito mais facilidade de desenvolver quadro depressivo. E há uma escalada de depressão, de ansiedade e tudo mais. Inclusive, por exemplo, outra coisa, Ayrton, outra coisa, as pessoas aí demonizaram muito o sol, né? Não, porque sol causa câncer, principalmente para pele branca, não sei mais o quê. Olha, é assim, ó, existem realmente, sim, evidências científicas, mas de 15 a 20 minutos por dia no sol, na verdade, faz com que você proteja os ossos, antidepressivo, né? Então, é muito multifatorial, tá? Mas onde é que entra a reengenharia cognitiva? A maior parte dessas questões, elas precisam de gatilhos, né? Às vezes a pessoa tem um estilo errado, um estilo que inflama o intestino, ela tem uma série de fatores ali, só que a ansiedade exacerbada e estados que ela experiencia sem recursos pioram isso, né? E onde é que a reengenharia cognitiva entra nesse fator? Ela entra fornecendo recursos para que você saia rapidamente desses cárceres e desses estados sem recursos. Ó, por exemplo, só para você ter uma ideia, eu converso com médicos, eu tenho mentorados médicos, psiquiatras, PhDs, e casualmente eu vou te contar uma coisa, Ayrton. Ontem eu ouvi de um psiquiatra, né, que ele tem bastante altos e baixos, um psiquiatra famoso, não importa onde, tá? Ontem eu Uhum. vi dele porque eu estive conversando com ele.
ele tem altos e baixos. E eu falei para ele o seguinte: não, mas esses altos e baixos, no seu caso, que não tem nenhuma patologia, você pode resolver, às vezes, com alguns fitoterápicos, com alimentação, com vitamina D3, verifica a tua reposição hormonal também, às vezes D3 e testosterona, quer dizer, né? Porque ele tem uma certa idade, mas o que acontece? As pessoas, muitas vezes, por não terem os recursos da reengenharia cognitiva, elas se permitem experienciar os estados sem recursos. Esses altos e baixos na reengenharia cognitiva, que pode ser um gatilho, Dr. Bruce Lipton é muito incrível nesse sentido, né? Como citei, o É, pai da epigenética. O Bruce Lipton é muito incrível porque ele fala assim, ó, as patologias existem, as predisposições. Mas as predisposições sem os gatilhos, elas não se consolidam, né? Então, a ansiedade é um fator. Tem uma série de outros fatores, tá? Mas onde é que a engenharia cognitiva entra? Dirigindo a sua mente. uma ressalva rapidamente, desculpa ter interrompido, é só para Não, o claro. pessoal que está aqui acompanhando, que alguns não conhecem o termo estado sem recursos. Ah, sim. Podem perguntar, por favor, pessoal. Façam as perguntas, tá? São termos comuns. Até deixa eu falar uma notícia boa para você, Ayrton. Estava conversando hoje com um professor da Anhanguera, que volta e meia dou aulas para MBA, né? E eu até, diversas pessoas me pediram para colocar a terapia neurocientífica e as intervenções estratégicas e a reengenharia e essa outra formação que nós temos ali como o reprogramador mental dentro de uma Sim. formação universitária. E eu estou vendo essa possibilidade e já abriu essa porta, né? Estamos conversando para isso, já temos uma perspectiva mais adiante, mas talvez até possa ser antecipada, tá? Então nós teremos a reengenharia cognitiva e tudo isso hoje como formação pelo MEC no futuro, tá? E vocês vão estar aí divulgando e vendendo e faturando com isso também. Então, estados sem recursos, tá? O que são estados sem recursos? Estados sem recursos é quando você experiencia uma situação onde você acaba entrando, por exemplo, em loop, em parafuso, em uma ansiedade, porque você não sabe como lidar com aquilo. E esses estados sem recursos, por exemplo, são muito frequentes, porque as pessoas não sabem como funciona o seu cérebro, elas não sabem dirigir o seu cérebro, entendeu? Então, esse médico psiquiatra que eu conversei com ele, eu disse assim, não, mas aí que tá, mas aí é fácil de resolver, porque nós não podemos nos permitir, nós não podemos nos permitir que esses estados sem recursos, né, que essas situações que as pessoas experienciam, elas nos afundem, que elas, né, quando você tem recursos, você sai muito rapidamente disso. Então, o que são recursos? Recurso é, por exemplo, uma crença, é um recurso, né? Saber transformar uma expectativa num plano de ação é um recurso. Ter clareza de propósito é um recurso. Você citou muito bem Viktor Frankl, né? E Viktor Frankl falou justamente isso: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, essa crença, por exemplo, de quem tem um porquê enfrenta qualquer como, é um recurso. Recurso é tudo, uma competência, né? Os recursos podem ser qualquer coisa, até de repente um bem, uma coisa, sabe? Pode ser qualquer coisa, tá? Mas nós estamos falando aqui de estados emocionais sem recursos, nós estamos falando principalmente de competências, de crenças e de conhecimentos. Então, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Um mendigo na sarjeta pedindo esmola. Vocês acham que eles acreditam em algo do tipo assim, não, de um limão eu faço uma limonada. As coisas que acontecem comigo, elas me trazem aprendizado para que eu possa crescer. As situações que eu experiencio, elas sempre fazem com que eu né, cresça e consiga né, sair dessa situação. Né? Ou seja, tudo que acontece comigo, eu acabo transformando isso num aprendizado para sair dessa situação. Vocês acham que ele tem essa crença? O que vocês acham? Que esteja vivendo o padrão de vítima. Eles não têm essas crenças. Se você entrevistar mendigos, eu já conversei com eles, né? A maior parte deles tem coisas do tipo assim, também do que aconteceu comigo, de onde eu vim, a situação que, né? Eles são muito, justamente isso, eles experienciam estados sem recursos, né? Agora, entretanto, é isso que eu quero deixar claro, tá? A reengenharia cognitiva é a resposta para o mundo em disrupção. Ela é efetiva, ela é precisa, ela é incrível para esse objetivo.
Ela é muito precisa para fazer com que as pessoas de uma era exponencial, num mundo em disrupção, um mundo em que você, sem referência, um mundo em que cada dia que passa as coisas estão mudando rápido, ela é muito boa para fazer com que você nunca mais fique refém de nada, com que você dirija a sua mente, com que você prospera, com que você saia dessas situações, né? E que você protagonize em um mundo em disrupção, protagonize em uma era exponencial. Ela é um compêndio de competências, recursos, ferramentas, crenças e ideias que fazem com que você nunca mais fique refém de nada, certo? Entretanto, existem realmente uma série de outros fatores. Por exemplo, às vezes a pessoa está experienciando estado sem recursos porque está com os hormônios baixos, certo? Às vezes ela está com um nutriente que falta no seu cérebro. Então, existem outros fatores pelos quais nós conseguimos entender por que que acontece. Por exemplo, ansiedade e estresse. No homem, ela é a pior coisa do mundo. Por quê? Porque a primeira área mais afetada nele é a geração de hormônio da testosterona. Então, o estresse né? Como a testosterona é um hormônio em cadeia, o estresse é um grande inibidor da testosterona. Ok? Sem contar que muitas vezes a idade também precisa acompanhar isso. Então, às vezes, os desafios ficam gigantes para a pessoa, não é só porque ela não tem competências e recursos, é porque os desafios cresceram diante dela e ela diminuiu, porque às vezes falta hormônio, às vezes falta um nutriente, às vezes falta uma vitamina, às vezes falta. A própria vitamina D3 é antidepressiva. Entendeu? Então, é isso. Só que a vantagem da reengenharia cognitiva é que eu consigo discernir onde é que está o problema. Porque quando é psíquico, nós estamos entregando algo que, inclusive, eu ouvi de uma pessoa da Universidade de Sorbonne, na França, que está 10 anos à frente do tempo. Tá? Mas, volto a dizer, nem sempre essas situações e esses estados sem recursos, eles têm uma relação direta com só psique, só crença, só construtivismo. Às vezes são outros fatores pelos quais a pessoa se sente incapaz de ter a performance ou lidar com as situações que acontecem com ela. Ou seja, se a gente for avaliar pelo aspecto da saúde integral, como eu atuo nessa área, né, da saúde integral e bem-estar, Exato. você analisa que o corpo ele é um todo. Você não pode tirar uma parte do corpo. Muitas vezes, assim, o que acontece? A gente não fazendo julgamentos de valor, mas muitas pessoas, por exemplo, elas ficam presas em determinadas áreas. Por exemplo, ela acredita que seja somente espiritual. Então, ela não É, consegue enxergar que existe outra possibilidade de que esteja acontecendo algo com ela. Outras é, acreditam somente a parte física, somente o corpo, né? Então, ela acredita que a mente não esteja correlacionada. Mas quando a gente entende o corpo como um todo e que todas as áreas precisam ser alinhadas, elas precisam ser ajustadas, precisam ser reparadas, a gente consegue então ver ser humano em um aspecto que possa realmente desenvolvê-lo em uma performance melhor. Ó, você vê, por exemplo, você falou aqui, né, a questão das vitaminas. A vitamina D, realmente, na baixa de vitamina D, essa pessoa pode estar desenvolvendo sintomas de depressão, sintomas de desânimo, dores nas articulações, sem necessariamente ser uma outra patologia, sem é. ser propriamente dito uma doença psíquica. Né? Claro que ela contribui bastante, porém, se ela resolver ali primariamente a reposição da vitamina D, ela vai conseguir ter uma melhora. E quando a gente pensa, por exemplo, vitamina B12, pouco difundida, né, Meticobalamina, é. B12, então, ela é muito importante. Ó, tem pacientes que a gente atende, né, que eu atuo também com pacientes cardiológicos, e esses pacientes muitas vezes vão lá conosco e acreditam que somente está correlacionado ao coração. Quando vamos analisar os exames dele, você percebe ali, por exemplo, que ele está com uma anemia. Aquela anemia causa desânimo, causa indisposição, causa Exatamente. esse cansaço mental, né, essa falta até falta de ar. São sintomas que ele sente, eu não consigo mais fazer isso, não consigo mais fazer nada. Quando você repara ali o exame, você verificou ali, aparece lá uma anemia, aquela anemia ali pode estar difundindo todos os sintomas de que esse paciente está apresentando. Exatamente isso. Então, essa que é a questão, sabe? Nós temos que sempre. Até tem um ditado que eu cito bastante, não sei se você viu citando já, é um ditado americano que diz assim: ó, quando você é um martelo, tudo que você vê na vida é prego. Entendeu? Sim, E é isso mesmo. Tem pessoas que acham que tudo é espiritual, que tudo é psíquico, que tudo é remédio, que tudo é neuroquímico, sabe? E às vezes não. Às vezes
as pessoas, os desafios ficam gigantes perto da força dela e você vai ver é justamente isso, é uma anemia, é falta de vitamina D3, né, um outro problema, baixa, principalmente no homem, baixa testosterona. A testosterona também é extremamente importante para a mulher. Claro que a mulher usa aproximadamente 10% aí do homem, mas ela precisa muito de testosterona também. E às vezes a falta de ânimo, libido, né, o estar esgotado, cansado, né, tanto o homem como a mulher tem uma relação direta com hormônios, com testosterona. Mas trabalhando então, como você trabalha, né, Ayrton, com a saúde integral, o restante é o quê? Recursos, para que você também não reincida nessas situações, né? Então, quando você compreende a reengenharia cognitiva, você não reincide, você sabe sair rapidamente de estado sem recursos. Volto a dizer, eu tenho conversado com médicos, a autoliderança e autogestão que eu criei em 2008, a reengenharia cognitiva também, ela tem alcançado o mundo, as pessoas estão utilizando essas competências e recursos para gerir, sair rapidamente dos seus cárceres, porque o que acontece é aquele estado de ansiedade pode produzir ainda mais déficit, né, de geração de neurotransmissores. É mais ou menos o seguinte, é como se você tivesse no teu cérebro uma conta bancária, né? Você sabe que você não pode gastar mais que você arrecada. Só que às vezes a pessoa, tô falando agora em neurotransmissores, tá? Gastar mais do que arrecada. Às vezes a pessoa, ela tá dormindo mal, já está produzindo menos neurotransmissores. Está faltando algum nutriente, o sono, né, principalmente é grande reparador, aí a ansiedade. Sabe quando você pega um carro e você tem gasolina nele e você acelera, né? Quando você enfia o pé no fundo, não bebe mais? É assim, não Sim. é? É a mesma coisa o Uhum. cérebro. Se você está em estados de extrema excitação, de ansiedade, de preocupação extrema, de hiper. O doutor Augusto Cury chama isso de síndrome do pensamento acelerado, né? Então, quando você está naquela hiperaceleração do teu cérebro, você acaba se prejudicando, acaba gastando demais, e ainda somando-se a isso. Uma alimentação, às vezes, comida aí de fast food, mal, né? Compra muita coisa industrializada. Somando-se a isso, né? Então, Netflix, esses. Oi? Instagram, excesso de Netflix, Instagram, Até Netflix eu acho até que nem tanto, sabe? Principalmente eu falo das redes sociais, do WhatsApp, porque, dopamina. não, e outra coisa, jogos, né? Às vezes os mais jovens, porque só para você ter uma ideia, nós temos aí uma escalada da depressão entre os mais jovens e uma escalada também da buscas pelas drogas ilícitas. Nós temos na juventude esses dois problemas. Uma escalada infelizmente, escalando exponencialmente depressão e drogas ilícitas entre as jovens. Agora, por que isso? Em primeiro lugar, é o seguinte: é justamente por esse hiperestímulo, tá? Isso quem fala é a doutora Suzana Herculano Rosel, ela fala justamente sobre isso. Esse hiperestímulo no núcleo accumbens faz com que algumas pessoas acabem debilitando por uma predisposição, né, e mais estilo de vida, e outras acabem cada vez precisando de estímulos muito mais fortes para poder ter o mesmo prazer. Então, veja bem, por exemplo, vamos pegar um jovem aí, tá, que não tem clareza de identidade e propósito, e este jovem é acostumado, desde que se conhece por gente, a estudar, e como diz até o doutor Augusto Cury fala isso, né? Que o que hoje se estuda em um ano de universidade ou de ensino médio é mais do que um rei estudaria a sua vida inteira no passado, certo? Então, a quantidade de informação é absurda, tá? Então, soma-se a isso. Muita informação, cobrança, estudos. Meu filho estudou em escola particular, e a exigência me pareceu demais, demais mesmo, as exigências para o meu filho. Aí, soma-se a isso, aí sai da escola e qual é que é o seu hobby? É ficar o tempo inteiro ou no videogame ou nas redes sociais, certo? Então, só que as pessoas que não têm predisposição à depressão, elas podem, e não têm clareza de propósito, não têm pais que educam, pais que produzem sentido, pais que são presentes, elas podem, e acontece, de elas cada vez buscarem estímulos maiores. Chega num ponto que o joguinho não, o joguinho, as redes sociais e todos os estímulos que elas têm não são mais prazerosos. Aí um outro jovem diz assim para eles: olha, o negócio é o seguinte, vamos fazer uma coisa louca, vamos tomar essa bebida, vamos fumar esse negócio aqui, vamos cheirar, sei lá, injetar, não sei, né? E eles acabam indo de um abismo a outro. Depois acabam, vão para bebida, depois um baseado, depois vão indo, sabe? Aí depois experimenta outro tipo de droga.
porque precisa continuar gerando estímulo. Mas você sabe isso, né, Ayrton? As pessoas que. Eu também trabalho com dependentes químicos, eu oriento, ajudo, eu palestro em lugares para dependentes químicos. Então, o ponto em questão inclusive, das overdoses, não é assim? Por que que existe a tal da overdose? Porque a mesma droga que ele usava agora já não produz o mesmo efeito. Aí o que que ele faz? Ele aumenta um pouco a dose para continuar tendo aquele mesmo efeito alucinógeno, né? Esse é um Uhum. grande problema. E é por isso que chega num ponto que eu até mostrei o velocímetro do carro pro meu filho, né? Disse assim, tá vendo o velocímetro aqui? Tá vendo essa zona vermelha? Isso que acontece quando as pessoas começam a usar essas coisas. Aí chega num ponto que o coração entra num momento lá que é muito elevado, os batimentos, ele pode realmente parar. É isso que acontece com as pessoas, né? Que a coisa acelera demais, eles podem ter problemas. Só que isso acontece, às vezes, do nosso estilo de vida, dos jovens desde cedo lá, sendo hiperestimulados, sem clareza de propósito, sem compreensão, às vezes sem os pais presentes, né? E sem entender o que fazer na sua vida. E qualquer tipo de estímulo começa a vir novos, porque aqueles que eles têm até o presente momento começam a ficar chatos, sem graça, né? E eles acabam indo por esse caminho. Então, pode parecer inacreditável, mas o nosso estilo de vida hoje tem adoecido as pessoas. Perguntaram para mim, eu dei uma entrevista numa televisão aqui da região, ali de Chapecó, daí de Chapecó. Eu dei uma entrevista numa televisão da região lá, perguntaram para mim assim, o que que tem que fazer para turbinar o cérebro? Eu falei, talvez descansar, né? Descansar, né? Não é nenhum Sim. outro tipo de estímulo, certo? Às vezes descansa, que quanto mais estimulado o teu cérebro tá, quanto mais cansado, quanto mais turbinado, inclusive às vezes até por demais, excesso de café, outras coisas mais, você pode perder a capacidade de criatividade, perder muitas coisas ali, tá? Então, o descansar é importante para turbinar o cérebro. Você falou uma coisa muito interessante, essa questão, né, do descanso, do estilo de vida, dos hábitos. Se você for para prestar atenção, o que que é dieta? Dieta nada mais é do que hábito. Ele é um hábito do que você come, do que você está ali fazendo de refeição diariamente. Então as pessoas têm essa questão de dizer, vou fazer uma dieta, né? Vou fazer uma dieta. Por que que ela não consegue ficar naquela dieta? Porque ela não transformou aquilo em um hábito. E ela justamente ela não consegue manter aquele hábito porque ela está sem recurso. Ela está presa num estado sem recursos. Então, ela pode ter até ideia do que fazer, ela pode ter até noção do que é a dieta. Eu estou falando de dieta, pode ser treino, pode ser juntar dinheiro, pode ser várias coisas na sua vida. Ter um relacionamento saudável, lidar com ansiedade. Então, tudo isso está, se você for analisar isso tudo dentro de um pacote, né, estão todas essas coisas lá inseridas e a solução sempre está conectada ao quê? A nossa forma de pensar, o nosso hábito, o nosso estilo de vida. Então, quando a gente muda a perspectiva do nosso estilo de vida, quando a gente começa, por exemplo, a entender que dieta não é sei lá, um regime qualquer, algo que você viu na internet de 21 dias e um jejum intermitente para, não. Dieta é estilo de vida. Pegando aqui um pouquinho do meu exemplo, né? Hoje estava almoçando, e aí, foi hoje ou foi ontem, eu não lembro exatamente, estava almoçando e a senhora perguntou assim, ó, como é que você consegue ser vegetariano? Porque eu sou vegetariano, né? E ele falou assim: tu não consegue ver a carne? Eu falei, rapaz, se eu ver a carne hoje em dia, eu tenho uma aversão. Né? Por quê? Porque já se tornou o quê? Meu estilo de vida. E para que isso pudesse acontecer, eu tive que colocar na minha mente, fazer uma reengenharia cognitiva, eu tive que ter novos pensamentos, novas visões acerca do que é o comer, entender, por exemplo, que eu não estou comendo por prazer simplesmente, estou comendo por necessidade nutricional. Então, quando eu percebo que aquele alimento para mim me traz mais nutrientes, quando eu coloco isso na minha mente, e isso vira aquela chavezinha de entender que esse é o novo estilo de vida, então começo a exercer aquele hábito. Por exemplo, eu fazia dieta, mas não fazia exercício físico. Então, eu precisava virar uma nova caixinha, uma nova chave dentro da minha mente, né? Sair um pouco da caixa e furar a bolha e dizer assim, ó, agora eu vou começar um novo estilo de vida. Então, por exemplo, dificilmente eu perco o dia da academia, né? Tem uma atividade ou outra e tal. A gente dificilmente falta, né? Às vezes, até uma vez estava doente, assim, fisicamente. Claro que o descanso ele é necessário também, porque quando se trata de dieta e exercício para você que quer, por exemplo, perder peso ou ganhar massa muscular, você precisa de descanso. O descanso é necessário, porque o músculo cresce no descanso, né? O nosso corpo, o GH, tudo é no descanso. Mas naquele dia ali, meu corpo, pensei, olha, não vou permitir que meu corpo vá adoecer, assim, não. Se for para adoecer realmente, que meu corpo precisa de descanso,
eu vou dar uma descansada aqui de 1 hora, vou dormir um pouquinho, e se eu não melhorar, senão realmente o meu corpo está precisando de mais descanso. E aí eu tomei ali uma aguinha, tal, fiz um chazinho de alho, aquela coisa toda, deitei um pouquinho, quando foi depois de 1 hora, eu estava lá, o que, recuperado. Aí passou-se as 4 horas, né, do meu horário, tudinho, e aí o horário da academia. Eu fui, aí fiz um treino até um pouco mais forte, eu pensei, poxa, que legal. Eu não estou te incentivando a fazer esse mesmo comportamento. Eu entendo, conheço meu corpo. Sei até onde eu posso ir. E já conheço como é que funciona o meu estilo de vida, o meu hábito, a forma como eu penso, como eu reflito, né? Já estou sendo acompanhado com o Luiz aí há bastante tempo, já fazendo curso com ele. Quando eu comecei nas primeiras aulas que eu fiz o curso ali, e várias chaves já foram ali viradas, nessa questão da mentalidade, porque a engenharia cognitiva é o quê? É justamente você virar essas chaves na sua mente e poder ter um estado com recursos que te possibilita alcançar uma performance melhor em várias áreas, inclusive na saúde física, na saúde mental e até na saúde espiritual. Porque, como você falou aqui, né, Luiz, essa questão do usuário de drogas, a gente pensa assim, não, é só química. Não, não é só química. Não adianta trabalhar somente a parte química. Não adianta pegar o rapaz, tirar ele lá e colocar ele lá no centro de recuperação e ele não ter ferramentas adequadas que possam realmente transformar a mente dele. Tem um, tem uma frase, né, se você me permitir aqui, que eu gosto muito de mencionar, para mim é um versículo que eu uso muito, gosto muito desse versículo, que o apóstolo Paulo fala que é assim, ó, transformáveis pela renovação da vossa mente. Né? O que que é a renovação da vossa mente? É justamente você pegar aquela crença que está ali inserida na tua mente e colocar uma nova crença, uma nova forma de pensar. E a reengenharia cognitiva é justamente isso, é você colocar uma nova forma de pensar linkada justamente com esses aspectos que envolvem saúde física, mental e espiritual. Vamos lá, Lidne, É pode. exatamente isso. E esse é interessante porque é muito importante trabalhar essas crenças, que é isso que nós trabalhamos na engenharia cognitiva. Por quê? Porque, só para vocês terem uma ideia, 95% das pessoas que têm problemas com drogas reincidem. 95%. Vocês têm ideia de que as pessoas vão para uma clínica quando elas, né, chegam num ponto perigoso aí e os familiares entendem que precisam? Quer dizer, algumas pessoas estão aí, às vezes, usando e levando a vida, mas aquelas pessoas que vão parar numa clínica e que precisam realmente de ajuda e que a família não aguenta mais, né, 95% reincidem. Agora, por que 95% reincidem? Metade da reincidência se dá a eles voltarem aos mesmos amigos, o mesmo grupo de amigos, mesmos ambientes, mesmas amizades, mesmo padrão de vida, tá? E a outra metade, sabe qual é? É justamente o fato de elas não terem recursos para construir a vida que elas desejam. Ou seja, o fato delas não terem clareza de identidade, de propósito e não saberem como transformar essa sua identidade, essas suas expectativas em ações para construir o futuro que elas querem experienciar, é o outro fator extremamente que faz com que elas, né, reincidam. Ou seja, a primeira frustração, a primeira situação que elas experienciam porque o que acontece é que elas vivem aquelas vidas que nós chamamos de autômatas, né? Você pergunta para um autômato, por que que você levanta? Ah, por que que tem que levantar? Por que que você está aí? Ah, foi que apareceu para mim, né? Então, a pessoa até sai da clínica e tenta se reinserir, mas mesmo que ela, por exemplo, se ela voltar para os mesmos amigos, mesmos ambientes, a queda, a reincidência vai ser extremamente rápida. Se ela não voltar para os mesmos ambientes, se ela começar a mudar o relacionamento dela, se ela começar a mudar os ambientes para ambientes mais saudáveis, a perspectiva é que a queda demore um pouco mais. Não está livre da queda. Mas quando é que as chances aumentam exponencialmente? Aumentam exponencialmente quando ela não apenas se afasta daqueles ambientes, mas quando elas também têm competências e recursos para construir a vida que elas querem experienciar. Aí elas se afastam daquela vida anterior, elas não ficam gravitando em torno do abismo, né? Senão elas ficam gravitando em torno do abismo e dizendo assim: não, não me puxa, não quero você, não quero você. Só que você dirige a sua mente dessa forma, né? Você olhando para um lugar, fazendo perguntas às vezes equivocadas, você acaba dirigindo a sua vida e a sua mente para o lugar errado. Então, e esses problemas, drogas e outros cárceres, né, têm uma força de atração muito grande. Para você se afastar dessa força gravitacional, desse buraco negro, digamos assim,
que você precisa fazer é construir a vida que você quer experienciar. É você avançar na direção do futuro que você quer. Aí, aquela força gravitacional daquela situação que você experienciou negativa, ela fica tão fraca a cada dia que passa, quanto mais você se afasta, que você um dia nem vai acreditar que você passou por aquilo. Mas enquanto esses dois padrões não são trabalhados, realmente haverá uma reincidência, né? As pessoas, por exemplo, eu conheço situações aqui, inclusive, de pessoas que nós conhecíamos aqui, que não andaram nos mesmos ambientes, conseguiram sair daquela situação, ficaram. Não me lembro quanto tempo foi, sobre 1, 2, 3 anos, foi tempo, ou mais, acho que até mais. Não sei se não foi 5 anos, eu não tenho exato essa informação, mas eu sei que era muito tempo. Aí, um belo dia, uma pequena frustração que houve. Ah, já sei o que eu faço para me aliviar. Foi usar a droga que usava anteriormente e simplesmente morreu. Teve uma overdose, o coração passou mal e morreu. Só para você ter uma ideia, né? Então, essa é a questão. Se você não tem os recursos para construir o que você quer e se afastar disso, a mínima frustração você vai buscar aquela fuga. Isso não é só droga. Isso pode ser prostituição, jogatina, comer demais, pode ser qualquer coisa. O padrão dessas pessoas, até com transtornos obsessivos compulsivos, é o mesmo. Se você pegar a grosso modo, o padrão é o mesmo. Muda o quê? Muda só o tipo de vício, o tipo de fuga. Mas os padrões que estão por trás são os mesmos. Ou seja, né, nessa questão aqui que você falou do toque, por exemplo, que ele é um transtorno, é uma neurose e está correlacionado com a questão da ansiedade, né? É o primo ali da ansiedade. Uma pergunta que eu queria te fazer. Uma pessoa, o Brasil, ele é o campeão no mundo, no globo, né? Nós já ganhamos a Copa antecipadamente aqui, como o primeiro lugar em caso de ansiedade. Somos o país mais ansioso do planeta Terra. As pessoas estão muito ansiosas no Brasil, então o Brasil ganhou nisso. A minha pergunta é: a engenharia cognitiva auxiliaria uma pessoa que sofre de ansiedade? Na verdade, é focada exatamente nisso também. Não é só focada em fazer com que as pessoas rapidamente saiam, porque, por exemplo, o que que causa ansiedade? A ansiedade é causada justamente por experienciar esses estados sem recursos, né? Então, e o que vai ser agora e como é que eu vou fazer? Né? Então, numa situação em que você não tem não sabe dirigir a sua mente, não sabe ter as competências e recursos corretos, você gera ansiedade, acaba gerando ansiedade, né? E continua gerando até gerar ansiedade generalizada, e daí acaba querendo fazer coisas talvez que sem pensar, essas fugas todas, né? Então, a ansiedade é um dos primeiros problemas que a reengenharia cognitiva ajuda a resolver. Mas só que não é só isso, né? Ela ajuda a resolver problemas também em diversas áreas, como desde, digamos, burnout e diversas situações, tá? Ela ajuda você a resolver, lembrando sempre, tá? Lembrando sempre que nem sempre os fatores que levam as pessoas a problemas como depressão e etc., são fatores só psíquicos, tá? Nem sempre. Mas ela ajuda como recurso adicional para que as pessoas possam não permitir que esses estados graves sem recursos acabem adoecendo ela, ou, digamos, fazendo com que elas reincidam ou com que elas retornem a esses problemas, tá? Então, esse é o ponto importante, porque com esses recursos fica muito mais fácil de você voltar aqui para o presente e começar a fazer com que o teu cérebro seja o teu aliado e você saia rapidamente disso. Aliado a isso também, ela não só ajuda psiquicamente as pessoas, como ela também fornece estratégias cognitivas, sintaxes de pensamentos exponenciais, ou seja, você vai entender não só como sair rapidamente desses estados sem recursos, como acalmar a sua mente, como, por exemplo, uma pessoa que está experienciando até coisas mais graves como depressão. Se ela não tem esses recursos, aí, então, é muito pior. É muito pior. Entendeu? É muito pior. Então, se ela tem esses recursos, ela, por exemplo, não fica refém, às vezes, até das próprias intempéries que ela possa passar. Entendeu? Uhum. Com esses recursos é muito mais fácil você discernir quando psiquicamente você está sendo enganado pelo teu cérebro do que realmente quando você tem uma depressão. Porque tem muitas pessoas hoje que estão tomando remédio para depressão, eu digo porque eu atendo muita gente, tá? Eu atendo muita gente. Então tem muitas pessoas hoje que estão tomando remédio para depressão e o problema delas não é a depressão.
problema delas é ansiedade mesmo, uma ansiedade grave, uma grave ansiedade e experiência de estado sem recursos em situações que elas não sabem como lidar. Né? Porque eu sei o que é depressão. Depressão é assim, ó, é um esgotamento em que você não tem força para estar esgotado, não consegue trabalhar. Você, eu digo, eu sei, eu passo às vezes por situações porque justamente o que eu passei, né? Situações de burnout e tudo mais. Então, o que que acontece? Você está se sentindo extremamente cansado e esgotado, tá? E não tem ânimo nem força para fazer nada. E olha que interessante a diferença. Quando vocês estão esgotados ou cansados, o que que você faz? Você vai lá e descansa, não é? E você fica bem, não é? A depressão é uma espécie de um congelamento. Por quê? Porque quando você vai lá e descansa, você não fica melhor, você fica pior. Entendeu? Quer saber como é que você pode melhorar da depressão em termos de ação? Não é descansando. Pelo menos não durante o dia. Né? É durante a noite apenas, quando você tem que dormir 8 horas. Mas pode parecer inacreditável. Então, a depressão é um congelamento. As pessoas que estão com depressão, elas se sentem tão esgotadas, cansadas e querem dormir. Por exemplo, é uma das formas da depressão mais comuns, tá? E as pessoas imaginam isso, eu vou descansar para ficar melhor. E o pior é que descansa e fica pior. Então, como é que inverte o ciclo da depressão? Ao contrário. Se alguém puder pegar, ajudar essa pessoa a sair de casa, se movimentar, passear, ir no shopping, andar, né? Se ela puder sair de casa, pegar sol, se movimentar, ela vai ficar melhor. Vocês entenderam isso? A depressão, para quem está com problema aí realmente de baixos neurotransmissores, ela é um congelamento. Então, o que você tem que fazer? Você tem que descongelar a pessoa. Pode parecer louco, Ayrton, mas imagina uma pessoa com depressão. Você é claro que ela tem que também ter a ajuda médica, né? E também não pode ser essa coisa aí de que só resolve com remédio, que nem sempre é só remédio. Às vezes o problema é testosterona mesmo, às vezes o problema é outras vitaminas antes de você usar a medicação, tá? Isso é bem importante. Mas é contraprodutivo, né? Mas é esse o fato, a pessoa está se sentindo esgotada e você vai melhorar ela, ajudar ela a se libertar disso, levando ela a se movimentar. E o corpo está dizendo assim, ó, entra lá e se tapa e descansa para você conseguir se melhorar. E não vai melhorar descansando. Interessante, né? Sim, bastante. É, De igual forma, a ansiedade e outros os transtornos. Se a gente for olhar assim para nossa vida, tem áreas muito importantes ali. São as áreas assim que você percebe que são essenciais. Saúde, né, incluindo física e mental, que a gente já está abordando aqui. Relacionamentos e finanças. São as áreas assim que mais as pessoas têm tido contatos e mantém certos padrões. O padrão de você pegou ali o financeiro do mês e já foi no dia seguinte. Né? Você, às vezes, está querendo montar um negócio, mas parece que o negócio não está saindo do lugar, o negócio não está fluindo. Né? E o relacionamento, às vezes, você entra no relacionamento, parece que está repetindo o padrão do relacionamento anterior. E muitas das vezes você acha que. Eu ouço pessoas falarem assim: ah, é falta de sorte, ah, é azar, ah, é assim comigo sempre, o mundo não converge ao meu redor. Apesar desses pensamentos já serem um padrão, isso revela que a pessoa está vivendo um padrão de ausência de recursos, né? exato. E enfatizando que a reengenharia cognitiva faz justamente isso: você performar aquilo que você pode performar. Ou seja, você passa a ser o quê? Uma pessoa que tem valor, uma pessoa que consegue enxergar o propósito, consegue enxergar além e é protagonista de si mesmo. Eu creio que esse é o ponto mais importante, que você se torna protagonista de si mesmo, quando você tem o poder de controlar os seus pensamentos, você consegue controlar a sua vida. Se você não consegue controlar nem seus pensamentos, porque eles vão vir o tempo todo e você não tem recursos para poder controlar, para gerir ferramentas adequadas para poder ter uma nova perspectiva de algo, lembrando que o teu cérebro ele vive da seguinte maneira: aquilo que você experiencia ali, por exemplo, você vai no restaurante e você está ali naquele restaurante maravilhoso ali comendo aquelas comidas boas, gostosas e tudo, quando você está em casa lembrando daquele restaurante, o teu cérebro, as áreas do teu cérebro, a neurociência explica isso, são as mesmas ativadas como se você estivesse lá. Então, quando você lembra de uma viagem, que viagem maravilhosa, aquela praia, aquela coisa toda,
né? O Luiz doido para conhecer aqui o Amazonas, aqui uma cachoeira, né? Num calorzinho aqui de Manaus, você vem para aquela Ah, cachoeira isso é muito bom. Isso aí, fria e ainda tal. mais agora, nessa época fria, eu me sumi desse frio aqui pro quentinho aí. Então, aí você está naquela experiência. Quando você tem essa sensação de lembrar de uma cachoeira, para quem aqui do Amazonas conhece cachoeira, ou quem já foi na praia, ou quem já foi em algum lugar assim maravilhoso no meio da natureza, você tem aquela sensação. Você está aí, já deve estar pensando nisso, lembrando da boa sensação que é estar no meio da natureza. Então, as mesmas áreas do teu cérebro estão acionadas como se você já estivesse lá, como se você já estivesse vivenciando isso. O que isso quer dizer? Que se você não gerir seus pensamentos, logo a sua vida vai ser isso. É o tempo todo, nessa constante repetição de padrão. É isso que a engenharia cognitiva traz. Essa mudança de perspectiva, essa mudança de padrão. Não, e mais uma Luiz, coisa importante, né, Ayrton? Só para deixar mais uma sim, coisa bem importante aqui. Os filtros da realidade, né? Os filtros, as pessoas não têm a menor ideia de como funciona o seu cérebro e os filtros da uhum, realidade que elas têm são filtros assim que constroem uma realidade extraordinariamente pretensiosa. As pessoas não têm a menor ideia de essas crenças todas. Olha, para você ter uma ideia, até as crenças culturais, principalmente, são todas crenças limitantes. Tudo que vocês recebem muitas vezes dos seus ancestrais à luz hoje de uma era exponencial, à luz hoje de um mundo em disrupção, à luz hoje né, de tudo que nós podemos hoje construir, principalmente com as tecnologias que aí estão, é tudo crença limitante. Só para vocês entenderem. E esses filtros da realidade, né? As pessoas não têm ideia de como a sua mente possui uma série de mecanismos e como a sua realidade é extremamente pretensiosa, a construção dessa realidade é pretensiosa. Então, nós libertamos as pessoas desses mecanismos que, na verdade, estão dentro do nosso cérebro buscando a nossa sobrevivência. Nós não vamos, de maneira alguma, desprezar esses mecanismos que são mecanismos que otimizam a nossa mente, né? E que fazem com que nós possamos ter um cérebro mais eficiente. Entretanto, esses mesmos mecanismos, quando você não os entende, eles são mecanismos que constroem cada vez mais estados sem recursos e muitas vezes eles são mecanismos que constroem resultados muito ruins. Por exemplo, essas coisas que as pessoas falam, né? Essas coisas que as pessoas falam são crenças que se transformam em realidade para ela, porque nós estamos falando aqui de neurociência. Tudo que você fala, tudo que você profere é uma profecia autorrealizável. E nós estamos falando aqui, mais uma vez, de neurociência. Ok? Então, esses mecanismos, quando você compreende os mecanismos do seu cérebro, você pode ser grato porque ele está trabalhando para otimizar os seus recursos, mas você não permite que esses mesmos mecanismos façam com que você fique andando em círculos. Entenderam? Por exemplo, justamente nesses lugares que eu ajudo as pessoas com problemas de dependência química, eles, um dia, conversando com eles lá, que eu tinha dado uma palestra, eles falaram assim para mim, eu perguntei para eles assim, algo, eu disse assim, vem cá, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham que eu sou um viciado? Um ex-viciado? Dependente? O que que vocês acham? Aí a metade falava assim, não, tu não tem cara, não. E o outro falava assim, não, você já foi sim. Agora que tu falou que caiu a minha ficha, você já foi um dependente químico. E eu olhei para eles e falei assim, na verdade é o seguinte, eu nunca fui dependente químico, nunca tive esses problemas que vocês têm. Entretanto, todos vocês, e eu também, inclusive os médicos, os monitores, até né, os líderes que estavam lá, até pastores que estavam lá, todos vocês são viciados. Por quê? Porque é o mecanismo de otimização do cérebro. O cérebro buscando, é um deles, né? O cérebro buscando fazer você poupar energia, ele te vicia naquilo que você mais reacessa. E ele não sabe se aquilo é bom ou ruim. Ele simplesmente, buscando poupar energia, ele facilita o acesso àquele estado que você experiencia, aquela crença que você fala. E na verdade é tudo, fala bem a verdade, é tudo crença limitante, é tudo bobagem. Entendeu? Até a cultura que nós temos hoje, a cultura, é bobagem, crença limitante à luz do maior exponencial. Só que não é fácil vocês ouvirem isso, né? Eu confesso que o que eu estou falando para vocês aqui é como se fosse quase como é que é? Uma afronta, né? Mas é a mais pura verdade. Agora, a hora que vocês começarem a compreender isso, começarem a compreender esses mecanismos que fazem com que vocês construam a realidade que vocês experienciam, sem dúvida alguma, vocês vão concordar comigo. perfeito, Luiz. Eu agora vou abrir aqui espaço para o grupo.
Gostaria de saber aqui, quem tem perguntas, o que que vocês entenderam, o que que vocês têm dúvidas sobre acerca da reengenharia cognitiva, do que foi apresentado, fez sentido para você, te motivou alguma coisa? Rebeca, você que estava primeiro aqui conosco, Rebeca, o que que você fez sentido para você? Então, eu achei muito interessante, me identifiquei com muitas coisas, eu sofro muito de ansiedade. Quando passa a crise de ansiedade, aquelas fortes, dá um desgaste, eu me sinto esgotada de uma forma terrível. Eu também tenho predisposição para ansiedade, às vezes tenho pensamentos muito ruins, mas eu controlo muito de forma cristã, né? Minha base é cristã, então, da vez que vem um pensamento errado, eu sempre tento colocar um versículo, não, eu não tô aqui à toa, Deus me colocou aqui por algum propósito, tudo posso naquele que me fortalece, eu me apego a isso, né? Eu já fiz terapia também, foi passado para mim tomar os remédios, mas eu não quis tomar uns remédios, eu preferi fazer algumas caminhadas para controlar e fazer com versículos bíblicos, mas é bem interessante essa parte da reengenharia, também concordo com o que Ayrton falou da renovação da mente, né? Por estar ali junto, né? Pela minha base ser cristã. Acho que é isso que eu E você tinha teria alguma pensado. pergunta? Alguém teria alguma pergunta? É bem colocado isso, sabe? É um recurso que você tem. Isso nós podemos dizer que são recursos que você tem. Tá bom. Sim. Alguém teria uma pergunta? Carla, sobre o que poderia ser, tá. O que poderia ser feito para sentir melhorias e mudanças e sobre, peraí, deixa eu pegar aqui que não cortou um pedaço. Deixa eu clicar em cima aqui. O que poderia ser feito para sentir melhorias e mudanças? E sobre as reprogramações e mudança de crença limitante. Ô, Carla, assim, ó, o que poderia ser feito para sentir melhorias e mudanças? Eu preciso que você me dê o contexto. Em que contexto você está falando? Você pode falar comigo? De repente é mais fácil a gente conversar. Você aceita, pelo menos abrir o áudio? Se você não quiser abrir o vídeo? Boa noite. É porque meu filho está aqui fazendo barulho. Boa Ah, noite. boa Boa noite. Seja bem-vindo. noite a todos. Obrigada. A respeito de o que que eu poderia fazer de imediato para ter melhorias nessa questão de ansiedade, nessa Uhum. questão de mudanças de crenças, como é que eu poderia trabalhar hoje, assim, de forma bem prática para o meu dia a dia, para que eu conseguisse sentir alguma mudança nesses campos, dessa questão de ansiedade, nessa questão de melhoria de vida, de reprogramação mental. Olha, Eu me assim, ó, entendi. Obrigado pela pergunta. Olha só, na verdade, a reengenharia cognitiva ela vai abordar muitos recursos exatamente para esse objetivo. Agora, se você quiser receber algo aqui que funciona só para você começar, você consegue resgatar teu eu respirando, respirando profundamente algumas vezes e olhando para as suas mãos, olhando para o presente, nesses momentos em que você acaba saindo do teu estado de estar aqui agora, né? Você consegue resgatar esse eu e facilitar pelo menos a tua centralização como estando presente com a respiração, por exemplo, tá? Mas, mais uma vez, Carla, na reengenharia você vai receber muitos recursos, recursos para não ficar refém de nenhum tipo de situação, emoções, circunstâncias. Se você quiser estar aí conosco, basta falar com a Ayrton. Ayrton, depois deixa teu telefone ali para eles, tá? E, sem dúvida alguma, você pode ser muito ajudada nesse sentido. Tá? Mas aí É, são muitos recursos para reedição dessas crenças, competências, né, que você recebe também. Luiz, uma coisa também que eu gostaria de acrescentar aqui, né? É a questão justamente de você trazer para a consciência isso. Porque quando você sabe o problema, sabe a situação que precisa ser ajustada, precisa ser resolvida, aí você tem clareza do que você precisa ser feito, né? A Carla, por exemplo, mencionou essa questão. O que poderia ser feito ali para sentir melhores e mudanças até de forma imediata? De forma imediata, uma crise, por exemplo, de ansiedade, esse momento é você entender que você é um ser humano e nós todos somos passíveis suscetíveis a enfrentar qualquer tipo de situação, qualquer tipo de problema. E dependendo do recurso que você, como foi mencionado aqui, toda essa live, o recurso que você tem naquele momento é ele que vai te trazer o quê? Suporte. A Rebeca mencionou aqui, eu li um versículo bíblico, fiz ali uma respiração e isso, pronto. Isso me ajudou a trazer uma melhoria imediata. E quando eu trago isso para uma melhoria imediata, eu tenho que entender que
é só um aspecto, como se fosse ali, ó, o incêndio acontecendo, eu usei extintor, mas agora eu preciso analisar o quê? Quais são os pontos que está saindo fogo, de onde que veio esse gás, onde que está ali a fumaça, até que tem um cano que está vazando gás. Então, ou seja, você tem que entender que o primeiro ponto é eu olhar o aspecto inicial, eu entender que tenho essa situação, trazer para um nível de consciência, a gente faz a parte do autoconhecimento, é o ponto mais importante, é você se autoconhecer. Porque quando você percebe que está passando por isso e tem ferramentas para poder lidar com isso, aí você realmente consegue performar e ter as melhorias que você mencionou. A questão das crenças limitantes, por exemplo. Ó, o que é crença? A crença é aquilo que eu creio, eu acredito. Então, se você aqui está nesse meio agora na internet, né, falando sobre OVNIs, se uma pessoa, ela desde criancinha, ouvia os pais falavam sobre OVNIs, se a mãe falava sobre OVNI o tempo todo, assistia filme de OVNIs, e ela vai crescendo com aquela informação, com aquela crença, hoje, se ela passar por, sei lá, um beco ali escuro, e ela viu ali um homem estava saindo de lá, na mente dele pode ser um OVNI. Aí vai para a internet, olha, eu vi o OVNI, era assim, assim, assado, tal. Por quê? Porque a crença já estava formada. O que O precisa, então, cérebro, para o essa... cérebro alucina, né? Oi? O cérebro, ele alucina, ele vê o que não existe, né? O cérebro Sim, tem esses mecanismos, né? sim, sim. E é justamente isso. Então, você vai fazer o quê? Agora, uma reprogramação. O que é reprogramar? É você colocar uma nova programação. Entendendo que existe consciente e inconsciente. Só antes de eu mencionar, vocês estão conseguindo me enxergar aí? Sim, sim, estamos vendo, sim. Porque eu tinha abrido aqui o chat para colocar o telefone. Então, assim, consciente e inconsciente. Boa parte da nossa vida, 90% dela está no inconsciente. E é onde estão nossas crenças. Só para você ter uma ideia, a gente decide mais de 40 mil coisas por dia. São 40 mil pensamentos que você está tendo que influenciam decisões. Escovo o dente primeiro, vou tomar café, isso, aquilo, outro. E boa parte dessas decisões são o quê? Inconscientes. Então, eu tenho que trazer na mente que a inconsciência é onde está guardado o quê? As minhas crenças, que se manifestam no consciente. Então, eu preciso trazer luz da inconsciência para o consciente e poder, assim, então, reprogramar a mente e ter uma nova performance. Não é se transformar em uma nova pessoa, mas em uma nova versão de si mesmo. Até bem melhor. Lindner, tem outra pergunta aqui, ó, Sim, exatamente. Só uma coisa importante, ó. Aqui, ó, a pergunta da Val Lamarão. Como criar esse repertório para ter bases para sair dessa ansiedade? Ter mais recursos para evitar que a mente piore, se dizer assim, a reengenharia cognitiva ajuda nessa criação de repertório para a saída dos pensamentos ruins, negativos? Sim, exatamente isso que nós fazemos, tá? Uma série de recursos, competências para que você não experiencie mais isso, para que você saiba como rapidamente sair desses estados sem recursos, como rapidamente se libertar desses pensamentos, desses cárceres, né, que às vezes nós construímos porque nós dirigimos a nossa mente de maneira equivocada. Então você tem competências, recursos, repertórios para que você vença esse momento, para que você, né, isso vai te servir para o resto da vida, nunca mais você experiencia essa situação. E cada vez que acontecer alguma coisa, você sabe o que fazer para rapidamente sair desse estado sem recursos e voltar a um salto, né, de um pensamento saudável e exponencial, ok? São repertórios. Outra coisa importante que eu quero dizer a todos vocês aqui. A reengenharia cognitiva, ela não vai colocar em vocês coisas que não façam sentido. Ela tem uma série de competências e recursos neurocientíficos, né? E recursos dessas competências são todas neurocientíficas. Mas o ponto em questão é que ela também é customizada. Por exemplo, a Val perguntou aqui sobre repertório, sobre crenças. Vocês também comentaram sobre crenças. Não é uma coisa assim, né? Que tem que fazer sentido para você. E ela é customizada para cada um de vocês. Então, as competências e recursos que vão fazer com que você experiencie a vida que você quer, que você construa o futuro que você deseja, que você saia rapidamente desses estados sem recursos, tem uma relação direta com o que faz sentido para você. Ok? Então, por exemplo, eu não posso fornecer uma série de competências e recursos. Claro, existem alguns psíquicos de resgate do eu, de sair rapidamente de estado sem recursos, de dirigir a mente, etc. e tal. Mas é claro que alguns recursos que vão ajudar vocês, alguns são alguns que faltam e que você não tem, e que são importantíssimos para você, personalizados para você. Para outra pessoa, talvez, existem crenças que não as afetam. Né? Existem situações que ela vai ouvir, vai ver e não as afetam. Para você, existe uma situação que te afeta.
Então você precisa de um recurso para lidar com aquela situação. Então ela é customizada para você, pelo teu perfil, apesar de ter uma série de competências neurocientíficas, tem uma série de outras que são extremamente customizadas para atender e ajudar você. Outra coisa, a reengenharia cognitiva, ela é com certificação internacional, né? Então, eu ganhei o mundo aí através da autoliderança, autogestão, da reengenharia, e eu tenho essa formação com certificação internacional. Então, é pelo Instituto Neurocientífico e pela European Medical Association. Aqui você vai receber um certificado ao final e isso vai agregar no teu currículo. Mas mais do que o certificado e agregar no seu currículo, eu diria que é você num mundo hoje em disrupção, num mundo em que a ansiedade está crescendo, que as doenças psíquicas vão aumentar, você ter saúde psíquica, você saber como lidar com as situações, você saber como avançar, como não ficar sendo muitas vezes né, encarcerada ou adoecer. Né? Só para vocês terem uma ideia, não todas, não todas, mas uma grande maioria das patologias, eu não sei, talvez alguns números dizem 60%, outros dizem 70%, depende, os trabalhos ainda não têm um número bem exato sobre isso, mas, de um modo geral, a maioria das patologias são somatizações. As pessoas. E a própria Dr. Bruce Lipton falou isso, né? Você pode ter sim uma predisposição genética, algum tipo de patologia, você pode fazer um exame de DNA e ver que você tem predisposição, mas para startar aquilo, muitas vezes são estados de ansiedade, estados, né, aquelas situações que a pessoa vai vivendo de estresse crônico, etc e tal. Então, se você não experiencia isso porque você tem recursos, é bem provável que você nunca vai ter esse problema de saúde. Ok? Uma pergunta aqui da Carla, achei muito pertinente essa pergunta dela com relação a saber como é que eu vou saber se eu estou evoluindo ou se eu estou apenas justificando os meus erros, né? Uma coisa que eu aprendi com o Dr. Lindner é o estado emocional é essencial, né? A construção do estado emocional, quando você vai, por exemplo, tem aspectos ali que constrói o estado emocional. Um deles é a linguagem, né? A própria fisiologia do corpo, ela vai formar ali a crença. Então, ou seja, o teu estado emocional vai definir muito. Você vai ter percepções, por exemplo, que antes você não tinha. Você começa a analisar. É aquela famosa história, você está ali, você é o prudente agora, você começa a perceber ali certas situações. Opa, vi uma pedra no caminho. Agora eu não vou mais tropeçar nessa pedra e simplesmente não vou desviar da pedra, como diz o poema, né? Eu não vou desviar da pedra, eu vou remover essa pedra para que outras pessoas também, porque a engenharia cognitiva, ela não é somente para si. Olha que interessante, ela gera produção no outro, porque quando você muda, tudo ao teu redor muda. Né? É Exatamente. interessante. Eu estava trabalhando, se me permitir aqui, ainda estava trabalhando com uma pessoa, né? E assim, ela me procurou tal para trabalhar área financeira. Olha só que interessante. Era a área financeira que eu estava procurando. Não conseguia prosperar, isso, aquilo, outro. E a gente até coloquei meu telefone aqui para você me procurar, porque assim, dependendo do seu caso, da sua situação, é uma situação ou outra. Então a pessoa veio comigo ali para tratar a parte financeira, ela não estava conseguindo prosperar, estava em dívidas, isso, aquilo, outro e tal. E a gente começou a trabalhar a parte financeira. Só que lá na engenharia cognitiva, naquela mentoria que eu fiz com essa pessoa, ela mostrou que tinha um grau de dependência emocional com o familiar. E também não estava conseguindo evoluir na relação, no relacionamento. Estava ali, assim, não era uma crise no casamento, mas era um casamento frio. Né? Aquele casamento assim que é tipo, um dia após o outro, não tinha uma vivência, não tinha uma coisa nova acontecendo. A gente pegou, olhei para ela e falei assim, vamos trabalhar um outro aspecto. Com parceria aqui com o Dr. Luiz Lins, né, aqui na mentoria, com a Pérola Academy, eu indiquei para a nossa mentora, a doutora Adriele, que ela é psicóloga também, e trabalha justamente com ciclo de dependência emocional, eu caminhei para ela. Quando ela fez a ferramenta, olha só, uma ferramenta, Carla, uma ferramenta de dependência emocional. Quebrando o ciclo de dependência emocional, ela conseguiu destravar a mente de tal forma, né, que influenciou não somente na questão financeira, porque assim, a trava que ela tinha ali era financeira, beleza, a gente conseguiu ajustar alguns pontos, mas tinha uma dependência. E nessa ciclo de dependência emocional, ela quebrou essa dependência que ela tinha com o familiar, e ela passou um ano tentando vender, aquela coisa, tu vendia um aqui, vendia um ali, vendia um aqui, sabe essa história de vende um aqui, só para pagar o almoço praticamente, né? Para pagar o almoço, o jantar, essas coisas assim, só para manter ali, mas não conseguia prosperar. Uma semana, ela passou um ano não conseguindo evoluir, uma semana ela vendeu todos os produtos da loja.
Uma semana, Luiz. Uma semana. Porque Por quê? Porque geralmente ela tem tinha uma relação direta com baixa autoestima, e baixa autoestima produz péssima Sim, performance. Exatamente. justamente. E o que aconteceu depois? Ela montou a própria empresa. Ela saiu da sociedade que ela tinha, porque não tinha somente uma questão de só financeira, não é só negócio. Porque assim, existe cognição, que é você, dinheiro entra, sai, lucratividade e cognição. Existe emoção, eu fiz um negócio aqui no calor da emoção. E tem a crença, né? E no caso existia ali aquela crença de dependência emocional e que ela precisava quebrar. Então, a engenharia cognitiva ela faz isso, é você perceber que não é somente para mim, essa pessoa teve uma melhoria com a pessoa lá, que ela tinha dependência, teve uma nova visão, né? Saiu da dependência para o amor, para um companheirismo, e no relacionamento, ela evoluiu de tal forma, mas de tal forma que o casamento passou a ser outro. Ela conseguia ver amor, eles começaram a sair mais, estão caminhando juntos, estão performando juntos, estão, sabe, é uma coisa assim maravilhosa de ver, né, de acompanhar. A gente que tem redes sociais, que fica vendo no Instagram, querendo ou não, começou a andar com as próprias pernas, né? O filho começou a andar com as próprias pernas, está evoluindo, crescendo. Aí, de vez em quando, aqui, olha aqui, mentor, tô aqui, ó, tô fazendo isso, ó, tô... Então, isso é muito satisfatório. Pra gente, eu creio que pro Luiz também, com certeza, ele que é meu mentor, é muito satisfatório quando você vê o seu mentorado andando com as próprias pernas, evoluindo, crescendo. E é justamente essa a tua resposta, Carla. É quando você entende que está mudando a si mesmo e ao teu redor muda também. As pessoas começam a te perceber de uma outra maneira. Elas começam a te tratar de uma outra maneira. Elas não falam da mesma forma. Elas te dão mais valor porque você começou a dar valor a si mesmo. Você começou a dizer não para determinadas situações. Você começou a dizer assim, poxa, não, isso aqui não dá não. Você começou a pôr limites, né? Você começou a fazer um bloqueio daquelas informações. Você conseguiu ressignificar, né? Isso está nos cursos também do Luiz, doutor Luiz, tem lá ressignificar. Quando você ressignifica, você tem uma nova perspectiva daquele acontecimento, mesmo que você não consiga mudar o outro, porque nós não conseguimos mudar o outro. Isso envolve autorresponsabilidade, eu que mudo e ao redor muda. Então, quando você tem esse pensamento, você percebe que realmente está evoluindo e não apenas justificando os seus erros. E tem mais uma Exato. pergunta, né? E bem colocado, o que você colocou, muito bem feito, Ayrton, exatamente isso. Mas, Carla, como saber se você está evoluindo? Se você tem dúvida, você não está. Porque se você estivesse, tá, seria muito simples. Você estaria conquistando novos recursos, você estaria prosperando, avançando, construindo, né? Tudo que o Ayrton falou é extremamente importante. Mas quando você evolui, você, para você evoluir, você precisa disso. Clareza de propósito, você precisa desenhar um futuro que é algo que libera todo o seu potencial e você estar construindo né, a estrada até isso, né? Então, claro, às vezes as experiências que você tem, elas podem trazer um aprendizado ou não. Tem pessoas ali que experienciam algo e dão um significado que acaba enfraquecendo, debilitando ou deixando a pessoa andando em círculos. Mas é que nem, por exemplo, a questão dos mapas mentais, né? As nossas trilhas, os nossos mapas, né? Todos eles se desatualizam com o tempo. Agora, perguntei esses dias para a inteligência artificial, e ela está discutindo muita coisa, perguntei assim, ó, como é que eu faço para... Eu criei engenharia cognitiva e pedi para ela, me diz assim, como é que eu poderia aprender engenharia cognitiva? O que ela me disse, a inteligência artificial, é o maior mico, é uma piada. Ela disse assim, não, é quase mais ou menos assim, você senta numa cadeira e fica procurando crença limitante. Sabe o que vai acontecer? Você vai ficar correndo atrás do rabo, vai ser totalmente contraprodutivo, você não vai evoluir nunca. É o maior mico, é a maior furada que, né? Ou seja, a inteligência artificial, com toda a sua capacidade hoje, que é mais que PhD, ela mesmo te dá uma série de conselhos porque ela não tem a menor ideia de como fazer com que ela responde para você, mas ela te dá assim um mico, né? Então não tem a menor possibilidade de você encontrar desatualizações nos teus mapas, nas tuas crenças, procurando e pedindo. Por quê? E mesmo que você tivesse tentando fazer isso, eu quero que você entenda que seria realmente um esforço aí que ia confundir você, que não ia levar a lugar nenhum. E quando você tem clareza e evolui, constrói o que você quer, automaticamente você acaba atualizando esses mapas. Por quê? Porque você está construindo, existem gaps
Diferença entre o que eu tenho, o que eu quero e o resultado, e automaticamente você precisa buscar essas competências e recursos para dar o próximo passo. Então, os mecanismos do cérebro e as formas com que você sabe que está evoluindo são totalmente diferentes do que dessas coisas que estão por aí, até mesmo inclusive da psicologia e outras terapias que estão por aí, que são totalmente contraprodutivas. As pessoas não sabem como funciona seu cérebro, ficam indo para o passado, ficam pedindo o problema, vão lá na terapia e dizem assim: não, olha, eu agora vou pensar qual é o outro assunto que eu vou levar na semana que vem para trabalhar com a minha terapeuta. Quando, na verdade, neurocientificamente, elas estão dizendo o seguinte: deixa eu criar um problema aqui para mim não chegar de mão vazia, deixa eu inventar alguma coisa, deixa eu procurar, deixa eu. Né? É o que elas estão fazendo sem saber, elas estão criando, procurando problemas, ao invés de entenderem que o que salvaria elas num primeiro momento, primeiro de muitos movimentos, seria protagonismo. Ok? E, Carla, você perguntou assim: tratamento que citando dependentes químicos. Na verdade, é o seguinte: ó, pode ser feito online. Pelo menos a minha parte psíquica, a parte do Ayrton, pode ser feito online. Tá? Sim. Pode ser feito online. Só que depende em que nível que está a dependência química. Por exemplo, eu não posso ter uma concorrência desleal. Como assim? A pessoa tem um vício neuroquímico. Por exemplo, vamos supor que ela usasse, sei lá, vamos supor que ela Cocaína. usasse cocaína, por exemplo. Né? Veja bem, eu consigo ajudar psiquicamente desde que a força da cocaína não estivesse totalmente presente. Então, é possível ajudá-la muito rápido, para que ela não reincida. Só que, se ela estiver num vício grave, ela precisa, no primeiro lugar, da internação para desintoxicar, para que daí sim ela responda à ajuda psíquica. Porque não tem crença, não tem recurso, não tem intervenção estratégica aqui que vai ajudar uma pessoa que está numa fissura de cocaína. Fissura, né? Aquela situação que a pessoa tá sem usar e tá realmente, o corpo está enlouquecido precisando da substância, entendeu? Então, não vou conseguir ajudar alguém numa situação como essa. Ela vai acabar caindo, não é só psíquico. Então ela precisa desintoxicar primeiro para conseguir ser ajudada. Ok? Então, tudo depende da situação, Carla, do que nós estamos falando aí. Tem uma, uma, uma das ferramentas que a gente trabalha é a formação dos hábitos. Então, essa questão da formação do hábito é muito importante para que você possa sair de um vício. Como o doutor falou, tem a parte neuroquímica, tem toda essa. É multifatorial, são vários aspectos, né? A saúde integral é justamente isso, é você olhar o ser humano como um todo. Não basta olhar somente uma parte dele, tem que olhar ele como um todo. Porque eu trato uma coisa, não trato o ambiente. Aí eu volto para o mesmo ambiente, volta recidiva e volta ali para aquelas mesmas práticas, né? Eu trabalho o ambiente, mas não trabalho a mente dele. Ele não está preparado. Ele saiu dali, ele vai achar em outro lugar. É aquela famosa história do cachorro, né? Não sei se você conhece a parábola do cachorro, que estava se coçando, aí saiu do sofá e foi ali pro quintal. Ele começou a se coçar de novo, rapaz, o sofá era o problema, agora eu vou aqui pro outro local. E aqui tá o mesmo problema, então eu vou ter que sair. Então o cachorro ficou andando a casa toda, o quintal todo, e não conseguia parar porque ele ficava se coçando, achando que o problema era o ambiente, quando na verdade o problema estava onde? Nele. E entenderam que não é um problema, né? Na verdade é o que é uma situação. É um estado sem recursos que precisa unicamente o quê? Levar para um estado com recursos. Sair de um ponto que a pessoa se encontra para um estado desejado, para um lugar que ela quer alcançar. Então é justamente isso o que nós estamos propondo, mostrando, dando clareza sobre engenharia cognitiva. Exatamente isso. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Nós já estamos aqui há 1 hora e pouco. Se alguém tiver mais uma pergunta, por favor, fique à vontade. Senão, nós iremos já É, nos dirigindo da finalização. certo, eu deixei aqui o contato, viu, Luiz? Pessoas que me Sim. procuram e tal. Eu quero também fazer encerrando aqui o Luiz encerra, mas eu quero trazer para vocês aqui uma meditação também. Opa, Assim, perfeito. ó, a Carla. Ok, Carla. Eu vou entrar É o- com vocês, tá, gente? No particular, tudinho, falem com a Ayrton aí que ele vai cuidar de vocês, tá? Ele vai para orientar saber vocês. a necessidade, né? Que eu, por exemplo, a engenharia cognitiva não pode ser, é assim, assim, assado. Não, porque para você é de um jeito, para outra é de um jeito. Alguns, como eu falei, dependência emocional, outros pode ser vício, outro pode ser saúde, enfim, são vários aspectos. Né? Tem um paciente que o caso dele era saúde, ele queria perder peso, então era outra questão, outra situação, né? Então cada caso é um caso diferente.
Bom, gente, eu tô aqui com esse cofre, eu comprei para minha filha faz uns 4 anos, mais ou menos, ela gostava desse cofrinho aqui. É um cofrinho que ela gosta bastante, guarda as moedinhas dela, né? E se você perceber, nós somos parecidos com esse cofre aqui, ó. A gente tá aqui, parado, parece que não tem nada dentro, tá aqui jogado, às vezes fica esquecido num canto. Mas quando você tem essa transformação de mentalidade, esse cofre, ele passa de ser apenas um mero objeto, ele abre e traz o quê? Ele traz um mundo de preciosidades, de valor, de joias valiosas aqui dentro. Então nós somos assim. Quando a gente permite abrir, expandir a nossa mente, quando a gente permite sair desse loop que nós estamos vivendo neste mundo, entendendo que isso vai. Olha só, presta bem atenção no que eu vou falar. Isso vai se agravar. Infelizmente, eu não quero te assustar, mas este mundo vai se agravar nessa perspectiva, principalmente da saúde mental. Se você fosse olhar 10 anos atrás, ninguém falava de saúde mental assim com tanta ênfase como fala hoje. Tanto é que é o primeiro lugar hoje no medo humano de doenças, superando até mesmo o câncer, é saúde mental. As pessoas estão com medo de adoecer mentalmente, psicicamente. Então é importante você entender isso, que o mundo é exponencial, o mundo em crescimento. Quando eu entendo que eu preciso acompanhar essa mudança, estar sempre um passo à frente, eu consigo, então, abrir o meu cofre aqui e trazer uma preciosidade raríssima, que é a sua vida. Isso Nós aí. temos que ter exatamente isso, né, Ayrton? Para lidar com um mundo em disrupção, um mundo em que as competências têm prazo de validade cada vez mais curto e às vezes você está fazendo alguma coisa, uma formação, tendo um conhecimento e aquilo lá já fica obsoleto logo, né? Tão rápido às vezes. Então, nesse mundo aí, essas competências e recursos que a reengenharia cognitiva fornece vão fazer toda a diferença para você navegar. Foi a reengenharia cognitiva, ela foi construída exatamente para você navegar nesse mundo novo. É uma forma nova de você usar a sua mente, né? E entendendo uma série de mecanismos do seu cérebro, com uma série de recursos e competências para você conseguir navegar nesse mundo novo. E não ficar aí, muitas vezes, sendo jogado para esses escanteios, para esses estados sem recursos, ficando fora das oportunidades e das possibilidades. Então, é exatamente isso. Pessoal, mais alguma pergunta, então? É isso? Gente, então, foi um prazer, viu, Luiz? Prazer foi meu. Muito obrigado Aí, mesmo pela sua contribuição, pela sua maestria em trazer esses conteúdos tão importantes para o desenvolvimento humano. obrigado, irmão. Prazer foi meu. Estou sempre aqui para o que vocês precisarem, tá? Agradeço também a todos vocês. Muito obrigado, tá? Desejo uma ótima noite. Depois eu já te passo daí a gravação daí, tá bom, Ayrton? É. Obrigado. Até Uma mais. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.